A primeira SUV do comboio explodiu segundos depois de entrarem no desfiladeiro, prendendo a bilionária Larissa Vidal sem sinal e sem nenhuma saída. A equipe de segurança que a acompanhava se espalhou em pânico. Mas o motorista que ela havia ridicularizado a manhã inteira, um pai solteiro pobre que ninguém se dava ao trabalho de lembrar, se moveu como quem já tinha feito aquilo antes. Ninguém sabia que Bruno Salgado um dia esteve a poucos centímetros de um presidente da República. Ninguém conseguia explicar como os atacantes já tinham os códigos privados do comboio. E quando homens armados alcançaram Larissa através da porta estilhaçada, Bruno teve que decidir se mantinha seu segredo enterrado ou se deixava que ele salvasse a vida dela. Fique até o final para descobrir exatamente como Bruno salvou Larissa e quem traiu o comboio inteiro por dentro. A manhã começou como quase todas as manhãs começavam na Vidal Energia, dentro de uma torre de vidro no centro de São Paulo, onde cada agenda era medida em minutos e cada minuto valia milhares de reais. Larissa Vidal se preparava para viajar até uma instalação de pesquisa sigilosa na Serra do Itaguá para aprovar um sistema protótipo de armazenamento de energia, batizado com o codinome Escudo, um projeto que poderia trazer para a empresa um contrato governamental avaliado em 3 bilhões e 200 milhões de reais. Se a demonstração desse certo, seu cargo de diretora executiva ficaria intocável. Se falhasse, o conselho já estava de olho, pronto para tirá-la do posto. O motorista habitual dela avisou de última hora que estava doente, sem aviso prévio, e Bruno Salgado, um motorista terceirizado, normalmente escalado para funcionários de baixo escalão, foi chamado como substituto de emergência. Quando Bruno desceu do próprio carro velho na garagem executiva, Vinícius Prado, o chefe da segurança corporativa, zombou dele abertamente na frente dos outros homens, dizendo que estavam transportando uma executiva bilionária por um terreno perigoso, não levando um passageiro qualquer para pegar um voo. Bruno não respondeu nada. Simplesmente caminhou ao longo da limusine blindada, checando os pneus, a parte de baixo do veículo, os vidros e o equipamento de comunicação com a precisão tranquila de um homem que já tinha feito aquela mesma rotina milhares de vezes. Vinícius perdeu a paciência ao vê-lo demorar tanto e ordenou que o comboio saísse imediatamente. Antes de ligar o motor, Bruno fez a Vinícius 3 perguntas que ninguém esperaria de um simples motorista. Por que a rota tinha mudado de última hora e por que o veículo reserva tinha sido posicionado atrás da formação em vez de perto da protegida. Vinícius se recusou a responder e mandou que ele apenas segurasse o volante e ficasse quieto. Ao saírem, Bruno notou um arranhão recente na caixa de controle de comunicação, um sinal discreto de que alguém tinha aberto o equipamento durante a noite e fotografou tudo em silêncio, sem alertar ninguém, já que ainda não tinha provas do que aquilo significava. Dentro do carro, Larissa atendeu uma ligação de Yolanda Fontes, sua aliada mais próxima no conselho, que a avisou que certos diretores queriam adiar o contrato do Escudo. Larissa declarou, seca, que nada nem ninguém a impediria de chegar à Serra do Itaguá naquele dia. Bruno observou o retrovisor e percebeu a mesma caminhonete cinza aparecendo em 3 cruzamentos seguidos. Então fez uma mudança de faixa desnecessária só para testar se estavam sendo seguidos. E a caminhonete também mudou de faixa. Larissa, presumindo que ele fosse apenas um motorista inexperiente, o repreendeu com aspereza, dizendo que ele tinha sido contratado para levá-la no horário, não para testar as próprias habilidades ao volante. Bruno respondeu, num tom calmo e firme, que chegar em segurança importava muito mais do que chegar na hora. Um comentário que Larissa descartou sem pensar 2 vezes. Enquanto o comboio subia a serra, Bruno avistou uma placa de obras recém-instalada, e a lama sob o poste ainda estava completamente seca, o que significava que tinha sido colocada ali havia poucas horas para empurrá-los a um desfiladeiro estreito. Bruno chamou Vinícius pelo rádio e pediu que o comboio desse meia volta imediatamente, mas Vinícius ordenou friamente que continuassem como planejado. Olhando para o topo da serra, Bruno flagrou um breve reflexo de luz numa lente em algum ponto entre as rochas, e suas mãos se apertaram no volante quando a certeza se instalou nele. Alguém lá em cima
observava cada movimento deles. O comboio era formado por 4 veículos, uma SUV líder à frente, a limusine carregando Larissa e Bruno, um carro de segurança comandado por Vinícius e um veículo de apoio na retaguarda com equipamento médico e equipe extra. Bruno checou o rádio e descobriu que todos os veículos operavam exatamente na mesma frequência que Vinícius tinha designado naquela manhã, uma violação grave do protocolo padrão de proteção, já que um único bloqueador de sinal poderia silenciar o comboio inteiro de uma vez. Quando mudou para o canal reserva, só ouviu estática, confirmando que alguém já tinha desativado a linha de comunicação secundária antes mesmo de saírem da cidade. Larissa notou Bruno olhando repetidamente para os retrovisores e perguntou diretamente o que o preocupava, e ele lhe disse, sem rodeios, que estavam sendo conduzidos a um lugar sem saída. Ela ligou para Vinícius, que explicou que a estrada principal tinha sofrido um deslizamento de terra e que não havia escolha a não ser seguir pela passagem de Itaguá. Bruno pediu confirmação à polícia da região, mas ninguém no comboio conseguia contato, e Vinícius descartou o problema como uma simples área sem sinal. Bruno apontou que o sistema de satélite do veículo não dependia de antenas locais, o que significava que perder a comunicação por satélite não era algo natural. Larissa começou a sentir uma pontada de dúvida, mas se recusou a cancelar a viagem, pois a pressão do conselho a fazia acreditar que qualquer atraso seria usado contra ela na próxima assembleia de acionistas. Em algum ponto da viagem, Larissa reparou numa cicatriz comprida atrás da orelha de Bruno e perguntou se ele já tinha servido nas Forças Armadas, e ele respondeu apenas que antes conduzia veículos para o governo federal, de forma vaga o bastante para que ela presumisse que ele tinha trabalhado em algum setor administrativo qualquer. Na verdade, Bruno estava relembrando uma missão de 8 anos antes, quando um comboio de proteção teve a rota alterada na última hora, quase da mesma forma, e seu parceiro mais próximo, Eduardo Tavares, tinha morrido na emboscada que se seguiu, sussurrando apenas uma frase antes de perder a consciência. Foi gente de dentro que os deixou entrar. Bruno passou anos depois tentando provar que havia um traidor infiltrado, mas o arquivo oficial fora lacrado, e a verdade enterrada junto com a carreira dele. Ele chamou Vinícius de novo pelo rádio, exigindo que invertessem a ordem dos veículos e movessem a limusine para trás na formação por segurança. Mas Vinícius se recusou furiosamente pelo canal aberto, lembrando a todos que Bruno já não dirigia mais o próprio carro de valor algum e que um único erro dele poderia custar bilhões à empresa. Bruno respondeu simplesmente que manter aquela formação era o verdadeiro erro. E embora Larissa tenha ordenado que ele obedecesse a Vinícius, Bruno desligou discretamente o sistema de navegação principal e passou para um mapa topográfico offline que tinha estudado na noite anterior, algo que nenhum membro da equipe profissional de segurança tinha se dado ao trabalho de preparar. Instantes depois, ele viu 3 urubus alçarem voo de um grupo de árvores na serra ao mesmo tempo, seguidos quase imediatamente por um fino filete de poeira caindo perto da beira da estrada. Pequenos sinais de que alguém se movia no alto acima deles. Bruno reduziu a velocidade, mas a SUV líder continuou avançando, e Vinícius gritou pelo rádio para que ele acelerasse e mantivesse a formação. Naquele exato momento, um caminhão de manutenção surgiu atrás deles, bloqueando a estrada que já tinham percorrido, enquanto à frente, um caminhão de carga jazia atravessado no desfiladeiro, selando o comboio dos 2 lados ao mesmo tempo. Bruno gritou pelo rádio para que todos rompessem a formação imediatamente. Mas antes que Vinícius pudesse responder, um estrondo violento sacudiu a SUV líder, arremessando-a da pista numa onda de fogo e fumaça. O impacto atingiu a limusine em cheio, jogando Larissa do banco enquanto os vidros se cobriam de uma teia de rachaduras brancas. Bruno engatou a marcha a ré, girou o volante com força e gritou para que Larissa se abaixasse, dizendo sem rodeios que aquilo não era nenhum acidente. Nos segundos seguintes ao estrondo, bloqueadores de sinal espalhados pelo desfiladeiro silenciaram todo o rádio, todo o telefone e toda a navegação do comboio de uma só vez. Impactos atingiram o vidro reforçado da limusine enquanto o caos se espalhava pelos veículos restantes,
e Bruno agiu numa sequência precisa, sem um único movimento desperdiçado. Levou o carro para trás de uma elevação do terreno, usou a SUV de segurança como anteparo, cortou o sistema elétrico para impedir que uma trava digital os prendesse lá dentro, liberou a trava mecânica reserva, empurrou Larissa contra o chão e leu a direção dos disparos através das rachaduras do vidro para calcular exatamente de onde vinha o ataque. Larissa viu o motorista discreto desaparecer, substituído inteiramente por um homem que falava em comandos curtos e certeiros, sem um único movimento em excesso. Bruno se referiu a ela uma vez como coroa, uma palavra-código usada por equipes de proteção para esconder a identidade de uma protegida de estranhos. E Larissa perguntou, seca, o que ele tinha acabado de chamá-la. Ele não respondeu nada, ocupado contando o ritmo do ataque, e percebeu que os atiradores os empurravam a abandonar o veículo em vez de tentar matá-los de imediato, o que lhe dizia claramente que alguém precisava de Larissa capturada viva, não morta. Vinícius saiu do carro de segurança e ordenou que seus homens subissem a encosta em direção à serra, exatamente a direção que Bruno sabia que os atacantes queriam que eles seguissem. E quando Bruno gritou para que a equipe recuasse em volta da limusine, Vinícius se recusou a ser comandado por um motorista. 2 seguranças que avançaram pela encosta foram forçados a uma retirada apressada sob fogo intenso, provando que Bruno estava certo em segundos. Mas antes que a discussão entre os 2 homens se resolvesse, uma bomba de fumaça caiu na estrada e engoliu toda a cena numa névoa cinzenta. Bruno reconheceu na hora que era uma distração para puxar a atenção deles para frente, enquanto o verdadeiro golpe vinha por trás. Uma SUV preta irrompeu pela fumaça vinda da estrada que já tinham percorrido. E Bruno recolocou a limusine em movimento, usando a ignição mecânica reserva, engatando a ré em velocidade e angulando a traseira para interceptar a colisão ele mesmo. O veículo atacante atingiu a lateral traseira reforçada da limusine em vez da porta ao lado de Larissa, e Bruno continuou girando o carro, usando o peso blindado para prensar o veículo menor contra a parede do desfiladeiro. Larissa o encarou em choque, atônita com a precisão da direção dele, e Bruno a puxou pela porta do outro lado, guiando-a para dentro de um canal de drenagem de pedra enquanto a protegia com o próprio corpo, enquanto cacos de vidro e metal caíam ao redor deles. Através de um rádio abandonado por um dos atacantes, Bruno ouviu as palavras: "Coroa está saindo da fortaleza. Mude para o protocolo Pinheiro Negro." E ficou completamente imóvel, porque Coroa só tinha sido designado naquela manhã. Fortaleza era o codinome privado da própria limusine, e Pinheiro Negro era um protocolo de evacuação que o próprio Vinícius tinha criado. Só alguém de dentro do comboio, ou de dentro da própria empresa, poderia ter vazado informação daquele tipo. E quando Bruno perguntou quem tinha acesso ao plano de proteção completo, Larissa listou apenas 4 nomes: Vinícius Prado, Yolanda Fontes, 2 membros do conselho e ela mesma. Bruno lhe disse baixinho que uma daquelas pessoas queria vê-la desaparecer. E quando outro grupo de atacantes surgiu acima do canal de drenagem, Bruno a conduziu por um bueiro estreito sob a estrada, enquanto Vinícius gritava para que voltassem. Bruno notou que Vinícius nunca perguntou, nem uma vez, como aquelas palavras código tinham vazado. Aquele pequeno silêncio bastou para plantar uma suspeita real na mente de Bruno. Bem quando estavam prestes a alcançar o fim do bueiro, um portão de aço desceu e os separou do resto da equipe de segurança. E uma voz crepitou por um alto-falante escondido, exigindo que Larissa entregasse a chave de acesso do escudo em troca da vida do motorista. Ao que Bruno respondeu, calmo, que estavam mentindo, mas ao menos agora sabiam exatamente o que o inimigo realmente queria. Escaparam pelo bueiro até um túnel de mineração abandonado na base da montanha, uma área que Bruno conhecia só porque tinha estudado o terreno na noite anterior, enquanto a equipe inteira de Vinícius tinha confiado apenas num mapa digital que não valia nada sem sinal. Bruno examinou um ferimento superficial no ombro de Larissa e usou uma tira da própria jaqueta para enfaixá-lo. E quando ela finalmente lhe perguntou de frente quem ele realmente era, ele desviou da pergunta, dizendo apenas que precisavam chegar a um posto de guarda florestal a uns 5 quilômetros dali, onde poderiam pedir ajuda.
Larissa se recusou a deixar o assunto de lado, listando tudo o que tinha testemunhado na última hora. Ele tinha identificado uma rota de obra falsa, manobrado um veículo blindado sem energia, reconhecido um padrão de emboscada antes que acontecesse, usado palavras-código classificadas e dado ordens como um comandante treinado, não como um motorista contratado. Bruno finalmente admitiu que tinha servido na proteção presidencial federal, não como um funcionário administrativo qualquer, mas como membro de uma equipe de assalto de contra-ataque treinada especificamente para retirar autoridades protegidas de ataques violentos coordenados. Larissa não conseguia entender como um homem capaz de proteger um presidente tinha acabado dirigindo por diária para terceirizadas. Bruno lhe disse que ter talento nunca garantiu uma vida boa depois. Após uma missão fracassada anos antes no Mato Grosso, Bruno tinha sido culpado por alterar a formação sem autorização direta, mesmo que aquela mesma decisão tivesse salvo a vida da autoridade protegida. Alguém precisava pagar pelo fracasso na segurança, e esse alguém foi ele. Foi afastado e acabou escolhendo se afastar de vez, em vez de lutar contra uma corporação que já tinha decidido seu destino. Nos anos seguintes, trabalhou numa sequência de bicos temporários, vendeu a casa para cobrir dívidas depois que a esposa morreu, criou a filha sozinho até ela chegar à vida adulta, recusou-se por orgulho a recorrer a antigos contatos e, por fim, virou motorista terceirizado da Vidal Energia. Larissa percebeu, parada naquele túnel gelado, que tinha passado anos julgando as pessoas só pelo carro que dirigiam, pela roupa que vestiam e pelo salário escrito no crachá. Estudando a estrutura do ataque, Bruno reconheceu as mesmas marcas da missão fracassada de 8 anos antes. Uma rota alterada na última hora possível, um canal reserva deliberadamente destruído, um veículo líder eliminado primeiro, uma equipe de segurança forçada para fora do veículo protegido e atacantes que, de alguma forma, já sabiam as palavras-código internas de antemão. Concluiu que quem quer que tivesse arquitetado aquela emboscada tinha ligação direta com quem tinha traído seu antigo comboio mais de uma década antes. E quando Larissa perguntou se Ricardo Falcão poderia estar envolvido, Bruno se lembrou de que Falcão tinha fornecido sistemas de comunicação para o governo bem na época do fracasso no Mato Grosso. Larissa explicou que o escudo não era apenas um protótipo de armazenamento de energia, mas continha também algoritmos que controlavam a distribuição de energia para instalações estratégicas do governo, e que se o Grupo Meridiano conseguisse acesso a esses sistemas, Ricardo poderia falsificar dados de teste, custar a Vidal Energia o contrato, comprar as ações da empresa por uma fração do valor real e assumir o controle do projeto inteiro. Escondida dentro de um anel na mão de Larissa, havia uma chave de autenticação biométrica, sem a qual ninguém conseguia destravar o sistema escudo, o que significava que o inimigo precisava dela viva e cooperando muito mais do que precisava dela morta. Pegadas frescas no túnel indicaram a Bruno que o inimigo já tinha adivinhado a rota deles. Então ele fez Larissa tirar os saltos e vestir a jaqueta dele para esconder o terninho branco, criou uma trilha falsa, indo para o leste, e a guiou por um antigo duto de ventilação. Ao emergirem, a voz de Vinícius crepitou por um alto-falante portátil em algum ponto abaixo, insistindo para que Bruno a trouxesse de volta e afirmando que a situação já estava sob controle dele. Mas quando Bruno olhou para baixo, viu Vinícius parado ao lado dos próprios atacantes que supostamente o mantinham refém, sem nenhuma restrição sobre ele. Larissa congelou, em descrença silenciosa, diante da cena. Vinícius acrescentou, frio, que Bruno não fazia ideia de com quem realmente estava lidando. E Bruno respondeu, calmo, que entendia exatamente com quem estava lidando. Vinícius usou o alto-falante para tentar convencer Larissa a se render, alegando que os seguranças sobreviventes já tinham sido capturados e sofreriam se ela continuasse fugindo. Bruno percebeu na hora que Vinícius estava manipulando o senso de responsabilidade dela para com sua equipe. E quando Larissa quis voltar para salvá-los, Bruno a deteve, explicando que Vinícius precisava que ela avançasse por vontade própria, porque não podia ter certeza de que o anel do escudo ainda estava com ela. Se Vinícius realmente controlasse a situação, não haveria necessidade nenhuma de negociar.
Bruno ativou discretamente o rádio de um atacante capturado e deixou Larissa ouvir uma conversa privada entre Vinícius e Ricardo Falcão, na qual Vinícius relatava que Bruno Salgado estava protegendo-a e Ricardo reagiu com surpresa visível, perguntando se era o mesmo Salgado da operação no Mato Grosso. Vinícius confirmou que sim, e Bruno entendeu então que Ricardo não só sabia do seu passado, como tinha participado pessoalmente da conspiração que destruiu sua carreira 8 anos antes. Vinícius admitiu a Ricardo que tinha deliberadamente providenciado para que Bruno fosse escalado como motorista substituto naquela manhã, querendo-o presente na emboscada porque Ricardo precisava eliminar a última testemunha capaz de ligar aquele ataque à antiga operação do Mato Grosso. Bruno não tinha caído naquilo por acaso. Ele tinha sido um alvo desde o início. Larissa percebeu que um homem que trabalhava ao lado dela havia 4 anos, que conhecia sua agenda, seus hábitos, suas fraquezas e todos em quem ela confiava, tinha traído-a completamente. E se culpou amargamente por ter descartado cada aviso que Bruno lhe dera naquele dia. Bruno se recusou a deixá-la afundar na culpa, dizendo que confiar na pessoa errada não a tornava fraca, mas se recusar a encarar a verdade depois de sabê-la, sim. Foi a primeira vez que um funcionário de baixo escalão falou com Larissa como igual e, em vez de raiva, ela se pegou ouvindo. Bruno definiu 3 objetivos: tirar Larissa da zona de emboscada, entregar provas da conspiração de Vinícius e Ricardo às autoridades federais e resgatar qualquer segurança sobrevivente, se possível. Encontraram uma antiga linha férrea que levava a uma usina hidrelétrica abandonada, onde uma linha telefônica analógica, intocada pelos bloqueadores, ainda poderia estar funcionando. Bruno construiu um dispositivo de diversão improvisado com baterias de mineração, luzes de aviso e um transmissor de sinal que emitia o código de identificação do anel do escudo, para convencer o inimigo de que Larissa seguia para o leste enquanto eles se moviam na direção oposta, rumo à usina. No caminho, Larissa se lembrou de que só Yolanda Fontes sabia que ela carregava a chave do escudo escondida no anel e não no cofre corporativo. Vinícius sabia a rota e as palavras código, mas o fato de o inimigo também saber sobre o anel provava que havia mais uma traidora envolvida. Larissa a princípio se recusou a acreditar que Yolanda, a mulher que a ajudara a sobreviver a uma briga brutal pelo controle da empresa depois da morte do pai dela, fosse capaz disso. Bruno perguntou, sem rodeios, se Yolanda era leal a ela ou leal apenas ao cargo que Larissa um dia poderia entregar a ela. No trajeto, descobriram 2 seguranças amarrados e amordaçados dentro de um depósito, e em vez de deixá-los para trás, Bruno e Larissa organizaram um resgate juntos, com Larissa criando uma distração pelo corredor para afastar um guarda, enquanto Bruno o dominava rapidamente, sem violência desnecessária. Os guardas libertados confirmaram que o próprio Vinícius tinha aberto pessoalmente a porta do carro de segurança para a equipe da emboscada, e um deles entregou a Bruno um pequeno gravador tirado da própria jaqueta, que tinha captado parte da conversa entre Vinícius e Ricardo. Na usina hidrelétrica, Bruno conectou a linha analógica a uma caixa de comunicação de emergência e ligou para um número privado conhecido apenas por antigos agentes seniores da Proteção Federal, e a voz que atendeu era de Adriana Nunes. Bruno disse apenas que o Mato Grosso estava acontecendo de novo. E depois de um breve silêncio, Adriana lhe disse para enviar as coordenadas, prometendo que dessa vez não deixariam a verdade ser enterrada uma segunda vez. Momentos depois, todas as luzes da usina se acenderam de repente, e Vinícius apareceu num monitor de controle. Vinícius trancou as portas eletrônicas e ativou o sistema de liberação de água da usina, esperando forçar Bruno e Larissa para fora da área de controle. Bruno dividiu o grupo, enviando os 2 guardas feridos para o telhado, mandando Larissa com o gravador para a sala de transmissão e ficando ele mesmo para trás para atrair a atenção do atacante. Larissa protestou contra a ideia de Bruno enfrentar Vinícius sozinho, e quando Bruno insistiu que seu trabalho era tirá-la em segurança, ela lhe disse com firmeza que naquele momento ele não era seu empregado, e que escapariam juntos. Foi o sinal mais claro até então de que ela tinha começado a vê-lo como igual,
não como alguém abaixo dela. Bruno evitou um confronto direto, confiando em anos de treinamento protetivo para prever exatamente como Vinícius posicionaria seus homens, acertando que Vinícius guardaria as saídas óbvias, deixaria a rota de serviço técnica aberta por pura arrogância, manteria uma equipe perto da sala de controle para capturar Larissa e tentaria separar Bruno dela por completo. Bruno deixou deliberadamente que uma câmera o flagrasse indo em direção à sala das turbinas, atraindo a maior parte das forças de Vinícius atrás dele, enquanto Larissa rastejava pela tubulação de serviço até a estação de transmissão. Lá ela descobriu uma conexão remota ativa, e a pessoa conectada era Yolanda Fontes, monitorando a operação inteira do próprio escritório em São Paulo. Larissa abriu o canal e a confrontou diretamente, e Yolanda parou de fingir, admitindo que o conselho tinha perdido a fé em Larissa por ela se recusar a vender o projeto Escudo, e que entregar a tecnologia ao Grupo Meridiano protegeria o valor das ações enquanto colocava a própria Yolanda na cadeira de diretora executiva. Yolanda acrescentou, fria, que Larissa sempre confundiu lealdade com obediência, e Larissa gravou silenciosamente a confissão inteira sem que ela soubesse. Na sala das turbinas, Vinícius finalmente encurralou Bruno, zombando da vida que ele levava agora, dizendo com desprezo que um homem que um dia protegeu um presidente agora abria portas de carro para gente que nem lembrava seu nome. Bruno respondeu que o valor de uma pessoa nunca dependeu de os outros reconhecerem isso. Vinícius então revelou que ele mesmo tinha sido o informante durante a missão do Mato Grosso, pago por Ricardo Falcão para alterar os dados da rota, e que, quando o plano falhou, Bruno tinha simplesmente sido a pessoa mais conveniente para culpar. Vinícius disse que ele deveria estar grato por ainda estar vivo, e os dois lutaram através da maquinaria apertada, enquanto a água da inundação subia no nível inferior. Bruno tinha mais habilidade técnica, mas Vinícius conhecia cada canto da usina e usava o ambiente contra ele a cada instante, acabando por forçá-lo sobre uma plataforma de manutenção baixa enquanto a água subia ao redor dele. Antes que Vinícius conseguisse terminar o que começou, Larissa ativou uma turbina secundária da sala de controle, e o barulho ensurdecedor e o jato de vapor forçaram Vinícius a cambalear para trás, dando a Larissa tempo de abrir uma escotilha de emergência e puxar Bruno para fora. Bruno percebeu que ela tinha voltado por ele, em vez de fugir. Larissa lhe disse simplesmente que ele já a tinha salvado 3 vezes e que ela achou que podia tentar uma vez também. Bruno, Larissa e os 2 guardas resgatados chegaram ao telhado bem quando um helicóptero pertencente a Ricardo Falcão se aproximava ao longe, e Larissa a princípio presumiu que fosse uma equipe de resgate chegando. Bruno estudou o padrão de voo e percebeu que não carregava sinal de identificação nenhum, e Vinícius apareceu atrás deles, bloqueando a escada enquanto o helicóptero descia à frente. Bruno lhe disse sem rodeios que aquilo não era resgate nenhum, que Falcão tinha vindo para levá-la. Uma equipe da organização de Ricardo desceu por cordas no telhado, e Bruno tentou alcançar a escada de emergência, só para descobrir que Vinícius já a tinha trancado por baixo. Os 2 guardas restantes lutaram para ganhar tempo, mas foram rapidamente superados em número, e Vinícius avisou que destruiria a usina inteira se Larissa se recusasse a se render. Sabendo que tanto os guardas quanto Bruno poderiam morrer se ela continuasse resistindo, Larissa fingiu entregar o anel do escudo a Vinícius, mas antes já tinha removido o chip interno de autenticação e escondido dentro do forro da jaqueta de Bruno. Ela embarcou no helicóptero, e embora Bruno tentasse desesperadamente impedi-la, Larissa olhou para trás e disse simplesmente que confiasse nela, do jeito que ela tinha falhado em confiar nele antes. O helicóptero decolou, levando-a rumo à instalação de testes na Serra do Itaguá. Bruno ouviu desaparecer e se sentiu puxado de volta à memória do Mato Grosso, quando um dia ficou impotente vendo seu parceiro ser levado durante outra emboscada fracassada. E por um instante, temeu que o passado estivesse se repetindo por causa dele. Adriana Nunes entrou em contato pela linha de emergência e avisou que uma equipe de resposta federal precisava de pelo menos 40 minutos para chegar à área. Mas Bruno disse, sem rodeios,
que Larissa não tinha 40 minutos a perder. Adriana lembrou que ele não tinha mais autoridade federal de proteção, e Bruno respondeu que não precisava de um cargo para trazer uma pessoa inocente de volta para casa. Os dois guardas resgatados escolheram ficar com ele em vez de esperar reforços, e juntos encontraram um veículo de manutenção velho dentro da usina, consertaram a ignição e usaram uma estrada de serviço para seguir rumo à Serra do Itaguá, enquanto Adriana transmitia o layout da instalação e confirmava que tinha reaberto o arquivo lacrado do Mato Grosso com base na gravação da confissão de Vinícius. Bruno finalmente tinha provas de que tinha sido injustamente culpado tantos anos atrás. Mas em vez de alívio, tudo o que ele perguntou foi quando a equipe dela chegaria à Serra do Itaguá, porque sua prioridade nunca vacilou de Larissa. Na sala de controle do escudo, Ricardo Falcão recebeu Larissa quase como uma sócia, não como uma refém, tratando o sequestro inteiro como uma simples mudança de poder, enquanto Yolanda aparecia num monitor confirmando o plano de forçar Larissa a destravar o sistema antes de anunciar publicamente que tinha vendido a tecnologia por vontade própria durante uma crise corporativa. Se ela se recusasse, planejavam encenar a morte dela como um acidente durante os testes. Larissa fingiu um colapso emocional para ganhar tempo, alegando que precisava da chave de autenticação do anel, e quando Vinícius o examinou, descobriu que o chip interno estava faltando. Percebendo na hora que Bruno estava com ele, Ricardo ordenou que a instalação fosse selada e ativou um protocolo de autodestruição de dados, dando a Larissa apenas 30 minutos antes que o escudo fosse apagado por completo e a instalação destruída num colapso controlado. Do lado de fora, Bruno estudou o perímetro, as cercas, as câmeras e os postos de controle. E quando um dos guardas perguntou como pretendiam entrar, Bruno notou o próprio comboio de Ricardo estacionado perto da parte de trás do complexo e disse simplesmente que não iam invadir. Iam fazer todo mundo acreditar que o próprio Falcão estava saindo. Bruno copiou o sinal de identificação do veículo de Ricardo e o transmitiu pelo caminhão de manutenção. E o sistema de segurança da instalação os registrou por engano como parte da escolta do próprio Falcão. Em vez de arrombar o portão à força, Bruno usou o próprio protocolo que Vinícius tinha criado contra os homens que o guardavam, e quando um oficial no posto exigiu a frase de emergência, Bruno repetiu as palavras que tinha ouvido antes no rádio. Pinheiro Negro. O portão se abriu. Bruno, os dois guardas e a equipe federal de Adriana, que acabara de chegar, avançaram por várias direções. E Adriana deixou Bruno liderar o resgate, já que ele entendia a disposição de Vinícius melhor do que qualquer outra pessoa presente. Bruno trocou a jaqueta por um uniforme de segurança tirado de um dos veículos de escolta, andando pelos corredores com tamanha autoridade tranquila que a própria equipe de Ricardo presumiu que ele pertencia à segurança interna. Desativou os mecanismos de trava sem danificar a sala de controle em si, já que o objetivo nunca foi vencer todos os oponentes, apenas abrir um corredor seguro para Larissa. Ele confiava inteiramente em princípios antigos de proteção. Manter sempre uma segunda rota de fuga, evitar o corredor central, controlar cada ponto de interseção, separar a pessoa protegida do alvo estratégico e nunca deixar o oponente ditar o ritmo dos acontecimentos. Dentro da câmara do escudo, Larissa disse a Yolanda que tinha decidido concordar com a transferência da tecnologia, e Yolanda exigiu que ela gravasse uma declaração em câmera, confirmando que o acordo era inteiramente voluntário. Larissa leu a declaração em voz alta, mas alterou deliberadamente uma única frase do roteiro, uma frase que funcionava como um código de emergência embutido em todo o contrato da Vidal Energia, alertando automaticamente o departamento jurídico de que quem falava estava sendo coagida. Yolanda não percebeu nada, e o sistema transmitiu discretamente a gravação para um servidor externo, transformando as confissões tanto de Ricardo quanto de Yolanda em provas concretas. Bruno finalmente chegou ao nível de controle só para encontrar Vinícius à sua espera, selando as portas corta-fogo atrás dele e forçando um confronto final. Vinícius alegou que Bruno não podia salvar tudo ao mesmo tempo. Escolher Larissa significava perder os dados do escudo para sempre, enquanto escolher os dados significava perder Larissa para o helicóptero.
Bruno respondeu simplesmente que ele não protegia bens, protegia pessoas. Acionou o sistema de combate a incêndio, atrapalhando os sensores e forçando a abertura de uma escotilha mecânica de fuga, enquanto a equipe de Adriana avançava para a sala de servidores para garantir os dados restantes. Bruno seguiu atrás de Larissa quando Ricardo a arrastou por uma ponte exposta que levava ao heliponto, enquanto ventos de montanha uivavam ao redor deles e a contagem regressiva da instalação se aproximava dos minutos finais. Ricardo ameaçou empurrar Larissa da ponte se Bruno avançasse mais um passo, e em vez de atacar imediatamente, Bruno prolongou o confronto, virando deliberadamente as costas de Ricardo em direção a uma câmera de segurança. Larissa percebeu o que Bruno estava fazendo e pisou com força no pé de Ricardo, se libertando e se abaixando, e Bruno avançou, puxando-a para os próprios braços em segurança. Ricardo perdeu o equilíbrio, mas conseguiu se segurar no corrimão antes de cair. E Bruno teve toda a chance de simplesmente deixá-lo cair. Em vez disso, esticou o braço e segurou o de Ricardo até que a equipe de Adriana chegasse para prendê-lo. Uma escolha que provou que Bruno não tinha sido endurecido pela crueldade em tudo o que Ricardo lhe fizera. Vinícius correu para a sala de controle principal e trancou o sistema inteiro, ativando uma sequência de sobrecarga do escudo que ameaçava destruir a instalação com todos ainda dentro dela, com o relógio marcando apenas 6 minutos restantes. Larissa explicou que só a chave de autenticação poderia parar a sobrecarga, e Bruno tirou o chip escondido do forro da jaqueta. Mas Vinícius já tinha travado o painel de controle por dentro. Bruno olhou para uma limusine experimental estacionada na baía de transporte e disse simplesmente que não iriam abrir aquela porta. Iriam tirá-la do caminho por completo. Bruno usou a limusine experimental para lançar um painel de manutenção pesado contra a porta de segurança, angulando o impacto com cuidado em vez de bater de frente, mirando o ponto fraco nas dobradiças. Depois de 2 tentativas, a porta se soltou da estrutura, e Bruno e Larissa entraram na sala de controle, onde Vinícius estava com um detonador manual nas mãos, avisando que, se fosse capturado, a instalação inteira e todas as provas desapareceriam junto com ele. Bruno notou que Vinícius estava perigosamente perto do sistema de resfriamento de emergência e o manteve falando para prender sua atenção enquanto Larissa se aproximava do painel de autenticação. Vinícius acusou Bruno de hipocrisia, alegando que o governo já o tinha descartado e que ele não devia nada a uma executiva rica que nunca realmente o enxergou. Bruno respondeu, calmo, que Larissa não era um título para ele, era um ser humano, e isso já bastava. Vinícius virou o escárnio para Larissa, dizendo com desprezo que ela tinha contratado um herói por salário de motorista. E Larissa finalmente admitiu em voz alta sua própria falha, dizendo que só tinha visto o uniforme, o carro velho e o salário no arquivo, nunca o homem por trás deles. Declarou que, se sobrevivessem, a Vidal Energia nunca mais mediria o valor de uma pessoa pelo cargo que ela ocupava. Quando Vinícius se preparou para acionar o dispositivo, Bruno abriu a válvula de resfriamento de emergência, e a súbita rajada de ar pressurizado desequilibrou Vinícius, derrubando o detonador de suas mãos. Bruno o dominou sem buscar vingança, entregando-o diretamente sob custódia de Adriana. Com menos de 1 minuto restante, Larissa inseriu o chip recuperado no painel, mas o sistema exigiu uma autorização de 2º nível, que só o chefe de segurança podia fornecer, e Vinícius se recusou terminantemente a cooperar. Bruno se lembrou de uma sequência numérica que Vinícius tinha usado antes para destravar o carro de segurança e percebeu que nunca tinha sido um simples código de porta, mas uma senha administrativa que Vinícius tinha reutilizado descuidadamente em vários sistemas por pura arrogância. Bruno recitou a sequência em voz alta e Larissa a digitou bem quando a contagem chegou a 3 segundos, interrompendo a sobrecarga do escudo no último instante antes da catástrofe. A instalação inteira mergulhou em silêncio, e momentos depois, a iluminação de emergência passou do vermelho de aviso para um branco calmo e estável. Nos dias seguintes, Adriana confirmou todo o alcance da conspiração. Ricardo Falcão foi acusado de sequestro, espionagem corporativa e sabotagem de uma instalação estratégica.
Vinícius Prado foi acusado de traição, conspiração para cometer homicídio e envolvimento direto na antiga emboscada do Mato Grosso 8 anos antes. E Yolanda Fontes foi presa na sede da Vidal Energia bem quando se preparava para anunciar publicamente o desaparecimento de Larissa. A confissão gravada de Larissa, somada às próprias admissões de Vinícius, se tornou a prova decisiva do caso, e o antigo processo disciplinar de Bruno foi formalmente reaberto para revisão. Enquanto a equipe médica examinava Larissa no local, ela perguntou se Bruno tinha se machucado, e ele disse que estava bem, se preparando silenciosamente para ir embora agora que, na própria cabeça, seu trabalho estava terminado. Larissa o chamou de volta e, na frente de todos os agentes federais e da equipe restante, disse claramente que um dia tinha ordenado que ele apenas dirigisse o carro. Hoje, ele tinha levado todos eles em segurança para casa. Bruno não teve resposta pronta para aquilo, e Adriana deu um passo à frente, entregando-lhe o antigo distintivo que tinha ficado lacrado dentro do arquivo do Mato Grosso por mais de 8 anos. O nome dele finalmente estava limpo. 3 meses depois, Ricardo, Vinícius e Yolanda estavam formalmente indiciados a nível federal, e a investigação reaberta confirmou que Vinícius tinha vendido os detalhes da rota do Mato Grosso a Ricardo Falcão 8 anos antes, exatamente como Bruno sempre acreditara. Bruno mesmo foi formal e completamente inocentado de qualquer culpa, e a família de Eduardo Tavares, o parceiro que ele tinha perdido naquele dia, finalmente recebeu a verdade que esperava havia mais de 8 anos para ouvir. Bruno visitou o Memorial da Proteção Federal, colocou o distintivo recuperado ao lado do nome de Eduardo por um instante e depois o guardou consigo, a pedido de Adriana. Adriana lhe ofereceu um cargo como consultor de proteção executiva para operações federais, e embora Bruno tenha recusado um posto em tempo integral, concordou em ajudar a treinar equipes de proteção para reconhecer ameaças internas e detectar emboscadas antes que acontecessem. Na Vidal Energia, Larissa promoveu uma reformulação completa da empresa, estabelecendo um sistema independente de denúncias, investigando padrões de discriminação baseados em cargo, aumentando salários e benefícios para funcionários terceirizados, garantindo que nenhum diretor de segurança jamais pudesse controlar sozinho uma rota inteira e toda a informação relacionada a ela, criando programas de treinamento de emergência para motoristas e equipe de apoio, e convidando funcionários de baixo escalão para ajudar a avaliar os procedimentos operacionais reais dali em diante. Larissa fez essas mudanças não para impressionar Bruno, mas porque finalmente entendeu que uma empresa só era tão segura quanto o respeito que demonstrava por cada pessoa dentro dela. Ela chamou Bruno ao escritório e ofereceu a ele o cargo de diretor de proteção executiva, com um salário generoso, uma sala própria e autoridade total para montar uma equipe inteiramente nova do zero. Bruno não aceitou de imediato, perguntando por que ela o tinha escolhido justamente a ele. E Larissa respondeu que não era porque ele um dia protegera um presidente, mas porque, quando todos os que eram pagos para ser leais a ela a haviam traído, ele foi o único que nunca se afastou. Bruno concordou sob uma condição: que nenhum membro de sua equipe fosse jamais tratado como só um motorista. No primeiro dia no novo cargo, uma limusine nova esperava do lado de fora da torre, e Larissa encontrou Bruno checando os pneus ele mesmo antes que qualquer outra pessoa chegasse. Ela perguntou por que um diretor ainda se dava ao trabalho de fazer serviço de motorista, e ele respondeu que nenhum cargo jamais notou um pneu furado antes que ele estourasse. Larissa sorriu, ofereceu-lhe as chaves, mas Bruno as devolveu, e dessa vez foi ela quem entrou no banco do motorista e pediu que ele se sentasse ao lado dela. Disse que ele tinha a conduzido através da noite mais perigosa de sua vida e que hoje ela queria ser quem o levaria a algum lugar onde ele realmente pertencesse. O carro saiu da torre sem nenhuma escolta grandiosa, sem os homens que um dia zombaram dele e sem um único segredo forçando-o a manter a cabeça baixa. No painel, o antigo distintivo da Proteção Federal repousava ao lado do novo crachá de identificação, que dizia simplesmente: Bruno Salgado, diretor de proteção executiva. Bruno olhou para a cidade à frente e, pela primeira vez em 8 anos, deixou de ser um homem fugindo do próprio passado.
Era um homem que tinha sobrevivido a ele, protegido a verdade e finalmente reconquistado o próprio nome. Larissa um dia acreditara que a pessoa mais poderosa em qualquer sala sempre estava sentada no banco de trás da limusine. Depois da emboscada, entendeu que às vezes a pessoa mais poderosa de todas é o homem pobre sentado quieto atrás do volante. Aquele que vê o perigo se aproximando muito antes de qualquer outra pessoa e escolhe, mesmo assim, virar o carro e trazer todo mundo de volta para casa.